Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais o Nossa Gente e hoje nós vamos conversar sobre racismo. A discriminação e o preconceito racial, embora sejam considerados crimes, ainda são práticas recorrentes em nossa sociedade. Será? Segundo pesquisa nacional por amostra de domicílio divulgada em 2003, pelo menos o IBGE diz que 52% da população brasileira é negra, ou seja, afrodescendência. Mas por que o racismo ainda existe em nosso país? Como ele se manifesta? Como a pessoa vítima de racismo deve agir? Para tratar desses assuntos, eu estou recebendo o doutor em Sociologia Djaci de Oliveira e o diretor de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de Igualdade Racial, Leandro Dias. São os meus convidados hoje e em um minuto eu já volto com eles. Discreto ou explícito, o preconceito contra o afrodescendente, contra o negro, é um sentimento ainda presente na sociedade brasileira. Embora existam muitas informações e programas de combate à discriminação, esse sentimento aparece frequentemente e incomoda bastante quem tem a pele negra. Vai na tela. Como negra, a funcionária pública Neuza Silva conta que enfrenta uma batalha diária contra o racismo, uma vez que esta variante da discriminação muitas vezes vem com disfarce, inserida em uma piada ou uma brincadeira. Brincadeira que para quem sofre não tem graça alguma. Fala mal do cabelo, cabelo de bombril, né? Cara de macaco. São preconceitos, são palavras que vêm e diminui a autoestima da pessoa que está sendo ofendida, né? Para Neuza, a sensação de que negros e brancos vivem em mundos diferentes ficou evidente quando seu filho foi discriminado no primeiro local de trabalho, uma repartição pública. Ele era discriminado no trabalho onde as chefes dele, as pessoas que eram responsáveis pela produção do trabalho dele, falavam que ele tinha que fazer um serviço bem feito para fazer um serviço como de branco. Esta jornalista conta que quando criança foi alvo de discriminação pela cor da pele e pelo tipo de cabelo, situação que ela diz ter passado até mesmo no ambiente familiar. E eu me lembro de uma época que tinha uma Nayara na minha sala, também, meu xará, só que ela era branca, então tinha a Nayara que era branca e a Nayara que era pretinha. Então são situações que acabam acontecendo, né? Desde pequeno você já acaba sofrendo esse tipo de coisa. Para Nayara, há homens que não veem problema em sair com uma garota negra, mas que estes agem de forma diferente quando se trata de relacionamento sério. Já teve um amigo meu mesmo, de profissão, até jornalista, que certa vez eu vi ele falando isso, que ficaria com meninas negras, paqueraria e tal, mas não seria alguém que ele namoraria, que ele levaria em casa para apresentar para os pais. Apesar do preconceito, para sempre a história lembrará do negro, seja pela resistência de Nelson Mandela na luta contra o apartheid na África do Sul, seja pelos feitos de Pelé no campo de futebol ou pelas atuações de Morgan Freeman no cinema. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, instância maior do Judiciário, é presidido por Joaquim Barbosa, um negro que conseguiu superar as barreiras do preconceito e vencer o abismo social. Vamos lembrar aqui do Nelson Mandela. Ele falou, nós queremos um país igual. Igual não quer dizer que todo mundo tem a pele igual. Igual nos direitos. E é esses direitos que a gente precisa descobrir na sociedade. Este advogado explica que a Constituição Federal reprime qualquer manifestação discriminatória, seja pelo preconceito, que é o julgamento antecipado de algo ou de alguém, seja pelo racismo, que é a teoria que sustenta que determinada raça ou etnia possa ser superior à outra. Não basta só o Estado editar normas, mas eles têm que fazer cumpri-las por meio dos órgãos públicos, impor multas, propor as ações para combater esse mal, essa chaga da sociedade. A abolição não significou para a população negra a ascensão à condição de cidadania, né? Nós continuamos excluídos do mercado de trabalho, da moradia, da escola. Então, o que vivenciamos hoje, esses altos índices de violência, menores índices de escolaridade, de ascensão no mundo do trabalho, é consequência de um racismo gerado por esse período colonial. Na luta contra o racismo, vale lembrar das palavras do grande líder religioso Martin Luther King, no discurso histórico Eu Tenho um Sonho. I have a dream that my poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today
Tá aí um dos meus, entre aspas, ídolos, Martin Luther King. Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui o Djaci de Oliveira, ele é doutor em Sociologia e professor da Universidade Federal de Goiás, e o Leandro Dias, diretor de ações temáticas da Secretaria Municipal de Igualdade Racial e agentes de pastorais de negros. Eu vou começar conversando com o professor Djaci, vou pedir para que ele possa fazer uma definição para a gente do que é racismo, né, do que é preconceito, enfim, preconceito, no caso racismo de raça, e se ainda existe no Brasil, apesar que, segundo o IBGE, 53%, se eu não me engano, me perdi aqui, da população se considera negra. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Bom, nós temos sim uma população que a gente chama de negro, que são os pardos e os pretos. O IBGE junto agora por uma razão muito simples. Durante muito tempo existiu no Brasil o que a gente chama de democracia racial, pelo menos a ideologia da democracia racial, como se não houvesse discriminação, todos fossem iguais. E também uma ideia de que quanto menos negro fosse a pessoa, a cor da pele, mais chances ela teria. Supostamente os pardos teriam mais chances na vida, o que não é verdade. Os dados do IBGE estão disponíveis para todo mundo. Vão demonstrar que as pessoas que são pardas sofrem os mesmos preconceitos daquela que é considerada preta. E por isso que agora usa-se muito os negros, que é a junção do preto e pardo. Nós temos uma sociedade que tem um racismo, sim, né? Isso é evidente. Você tem várias pesquisas de várias instituições brasileiras, Datafolha, Datasenado, IPEA, IBGE, e vão demonstrar que em várias sociedades do mundo que existiam grupos raciais diferentes, esses grupos, ao longo do tempo, superaram essas dificuldades econômicas, sociais. E no Brasil, não. Os negros sempre continuaram nas classes mais baixas. O senhor falou de evidências. Que evidências, assim, claras a gente teria disso? As evidências o acesso ao emprego, acesso à escola. Ou seja, o emprego, por exemplo, você tem lá a média salarial dos homens brancos é a mais alta que tem. A segunda média salarial, melhor, é das mulheres brancas. Os homens negros, a média salarial deles está abaixo das mulheres brancas e as mulheres negras abaixo dos homens negros. Então você pega assim, uma profissão. Eu quero encontrar professores, advogados. Você vai seguir essa mesma estrutura em todas as faixas, cores e sexo. Então nós temos também uma discriminação por sexo no Brasil, que é muito forte. As mulheres sempre vão ganhar menos do que os homens porque sempre vão ser vistas como inferiores. Jornalistas. Você pode pegar jornalistas no Brasil inteiro e verificar. Jornalistas homens, jornalistas mulheres e jornalistas negros. Você vai ter essa estratificação. Primeiro, os homens brancos ganham a média salarial mais alta. Segundo, as mulheres brancas. Terceiro, os homens negros. Quarto, as mulheres negras. O senhor está falando sobre mulheres, mas hoje há um movimento acontecendo que realmente os grandes presidentes de empresas multinacionais, etc., são todos homens. Mas os subchefes, os subdiretores são praticamente todas mulheres. Ou seja, muito provavelmente daqui 20, 30 anos, isso aí vai começar a se resolver. Né? Espero. A gente espera, ou nem que seja isso, né? Que seja por merecimento, né? Tanto homem Sim. quanto mulher, que a disputa seja por igual. Eu acho que o ideal seria isso, né? Pela competência. Pela competência, etc. e tal. Bom, vou fazer a mesma pergunta para o Leandro. Leandro, que é diretor de ações temáticas da Secretaria Municipal de Igualdade Racial, ainda existe preconceito no Brasil, porque a gente está no século XXI. O Brasil é um país miscigenado, né? Todo mundo tem o sangue afrodescendente na veia, até o mais branquelo de todos e por aí vai. Mas existe isso aí no Brasil? Então, boa noite, Fábio. Infelizmente existe, né? E o racismo do Brasil, ele é o pior racismo que existe, que é um racismo velado, né? As pessoas não têm coragem de assumir que é racista, que às vezes fazem algumas falas racistas, né?
E o professor Jaci, ele fala uma coisa muito certa, assim, né? Quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo são os números, né? As estatísticas estão aí para provar isso, né? Quando a gente vê na universidade, por exemplo, né? Onde dentro das universidades, mesmo com o sistema de cotas, a gente ainda é minoria, né? No trabalho, na questão da saúde, que é uma questão muito importante que deve ser enfrentada, né? Onde os médicos, quando vai atender uma pessoa negra, isso já está comprovado, ele gasta menos tempo com uma pessoa negra do que com uma pessoa branca, né? Então, assim, a gente vê o racismo, ele está estabelecido em todas as áreas. Quando o senhor fala que é velado, quer dizer, eu posso entender então que é mais difícil ser combatido. Porque quando é explícito, não é que é fácil, mas é mais fácil. O explícito chega, se é coisa da cadeia, vai para a cadeia, se é coisa para recriminar, recrimina. Agora, se é velado, se é incutido, se a pessoa nem acha que ela é racista, é mais complicado. Tem uma pesquisa que fala assim, as pessoas perguntam, existe racismo no Brasil? Aí 70% diz que sim, não existe o racismo. Você já praticou algum ato de racismo? 95% diz que não, nunca praticou. Então, assim, pelo menos 25% está mentindo. Né? Então, o quanto o racismo está impregnado dentro das pessoas e que a gente precisa, de fato, enfrentar. E enfrentar isso com política pública, fazer esse debate sincero, né? E eu acho que a mídia ela tem um papel importante, né, para esse enfrentamento do racismo, né? Você acha que essas ações afirmativas, você falou de cotas das faculdades, por exemplo, elas resolveriam o problema, elas ajudariam? E eu já escutei muitas críticas dela, dizendo que deveria ser, na verdade, uma cota social e não racial, porque ela é uma discussão até preconceituosa. Eu já ouvi isso. Né? E é interessante essa teoria, porque você está afirmando, segundo quem defende isso, olha, quer dizer que uma pessoa que é de uma cor diferente, ela não tem a mesma condição, ela não tem a mesma condição intelectual do que uma pessoa branca de chegar lá, né? De estudar, de chegar lá e por aí vai. Você acha que isso é preconceituoso ou as ações afirmativas dão resultados? Eu acho muito importante esse questionamento seu pelo seguinte. Que as cotas ela vem como uma reparação histórica desse país com a população negra. É uma luta histórica do movimento negro, né? Esse país ele foi um dos últimos países a abolir a questão da escravidão, né? E ele tem uma dívida histórica. Historicamente só aboliu porque não teve outra opção. Isso. Né? Então, assim, desde 2001, vem se criando marcos legais, né, para adquirir, para esse país começar a desenvolver ações afirmativas. Isso, o Brasil foi em Durban, né, uma conferência puxada pelas Nações Unidas, e reconheceu na conferência que o Brasil era um país, de fato, era um país que tinha uma dívida histórica, né? E os reconhecimentos também, ele só se deu através dos números, quando percebeu quantos negros tem na universidade. Isso em 2001 era 2%. Né? Então, o que era 2%? Aí, assim, a outra pergunta que você me faz, que eu acho, não é um preconceito também, né? Tem gente que defende isso. Não é. Você sabe por quê? Porque, assim, o racismo, ele tem uma característica de desigualar. E o que a gente está lutando é por igualdade. Né? A gente quer participar daquele espaço por igual por igual. Agora, sim, dizer o seguinte, por exemplo, o IPEA, ele faz algumas brincadeiras com o número que é muito bacana. Por exemplo, se hoje o pessoal que está na escola... Porque, assim, as pessoas falam, mas precisa melhorar o ensino. Eu concordo e luto para isso. Eu acho que o país precisa, por exemplo, destinar 10% de toda a sua arrecadação do PIB, né? Do PIB para educação. Agora, se a gente estacionasse hoje,
né? Se o pessoal das escolas particulares estacionasse hoje e deixasse a gente estudar, a gente teria que esperar 32 anos. Então, assim, quando a gente discute essa questão de cota, a gente também não quer que a cota ela fique para sempre. A gente quer que daqui 10, 15 anos, falar, poxa, agora igualou um pouco, então não tenha mais necessidade. Ação afirmativa não é só para negros. Nós temos ações afirmativas no Brasil há muitos anos. Nós temos ações afirmativas para mulheres. Quando você vai no banco, você tem a fila para o idoso, a fila para a mulher grávida. Essa fila é o quê? É ação afirmativa. Eu sei que esse idoso tem muito mais dificuldade de esperar em pé. Então, você cria uma fila específica para ele. Isso é o quê? Ação afirmativa. Eu estou pegando um grupo, e aí você fala assim, é uma discriminação ao contrário? A gente chama de discriminação positiva e discriminação negativa. A discriminação negativa é aquela que acaba agredindo a pessoa. E a discriminação positiva é aquela que você vai tentar contribuir com um grupo que não tem as mesmas condições. Então, você faz uma fila específica. Ela é discriminatória, chama de discriminação positiva. Nós estamos fazendo aquela fila para ajudar esse grupo. A mulher grávida. Da mesma maneira, a gente tem ações afirmativas na política. As mulheres têm um percentual de vagas para que as mulheres possam concorrer. É a mesma coisa, nós estamos querendo ampliar o espaço da mulher. Então, você faz isso é uma ação afirmativa. Eu quero que tenha mais mulheres participando do processo político. Quando você tem concurso público, que você coloca lá um percentual de vagas para deficientes, é ação afirmativa. Porque, historicamente, né, eles têm mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho. Verifica aí quantas lojas você chega e você é atendido por uma pessoa que tem deficiência física. Quase nenhuma, ou nenhuma praticamente. Uma das coisas que, voltando à crítica, Leandro e professor, é que, por exemplo, você fala-se das cotas da faculdade. Fala-se que o afrodescendente, o negro, ele não tem a mesma condição, muitas vezes, que o branco de ter feito uma escola particular, de ter estudado, por aí vai. Aí bate nessa tecla. Mas então não seria uma questão mais social? Uma questão de uma cota social? Por exemplo, se o afrodescendente tem um certo recurso, tem um certo dinheiro, ele vai colocar o filho na escola particular, ele vai ter acesso ao cursinho, ou seja, ele vai entrar na disputa do mesmo jeito. Né? Ele vai entrar na disputa do mesmo jeito. Então não seria mais ideal na questão das cotas da universidade, quero deixar bem claro, deixar uma cota social para isso, por exemplo, para aquele que estudou sempre nas escolas públicas? Pode ficar à vontade. Bom, primeiro, nós estamos trabalhando com uma figura que a gente chama de racismo, que é um sistema de discriminações e que vão tentar colocar o negro num patamar inferior. Existe um problema da pobreza e da desigualdade no Brasil, mas existe a questão do racismo. Ou seja, eu preciso de uma cota social? Eu preciso porque eu tenho, né, pessoas que são pobres e que não vão acessar. Eu preciso hoje de uma cota para a escola pública? Preciso. Por quê? As escolas privadas, que representam o menor número de escolas no Brasil, ficam com a maior parte das vagas ofertadas. Então, a gente tem que criar um equilíbrio. Da mesma maneira, eu preciso também de uma cota racial. Por quê? Porque se eu colocar a cota social apenas, é como se eu estivesse novamente negando que existe o racismo e que o racismo não está interferindo. Não vai resolver o problema. O racismo está interferindo. Então, eu preciso, hoje, criar vários outros mecanismos. Nós temos aí, então, todo o programa de ação afirmativa que estão sendo implementado nas universidades é uma necessidade da estrutura, que é complexa mesmo. A sociedade tem vários desníveis e a gente precisa atacar todos eles. Eu não vou fazer uma coisa e fazer outra, eu preciso fazer várias coisas ao mesmo tempo. E é importante, né, o professor Jaci, dizer assim, já existe, né, a cota social, né, tanto para o UFG, tanto para os IFGs e tal, já existe... E outros programas, Bolsa Universitária, ProUni e tal. ProUni e tal, então essa cota social já existe. Agora, sim, as cotas é uma luta histórica do movimento negro. É que o Brasil reconheça que existe o racismo e que tem essa dívida histórica. E aí as pessoas
as pessoas falam, mas isso vai abaixar o nível da qualidade das universidades, né? E aí, novamente... Não, isso aí é racismo. Aí eu não concordo. Mas tem muita gente que está discutindo nesse nível das coisas. Mas aí seria um racismo extremamente... Nem velado não é, explícito, né? Porque dizer que se mais afrodescendentes entrar na faculdade vai abaixar a qualidade dos... Aí é... Mas, assim, o bacana que os números dizem ao contrário, porque um aluno cotista, ele no primeiro ano, de fato, ele tem uma certa dificuldade, né? Para pegar todo o ritmo da Universidade Federal, que é um ensino de qualidade muito, muito bom. Só que, assim, percebe que pro segundo semestre, lá, ele iguala ou até ultrapassa. Então, isso só prova que o que falta, de fato, é oportunidade. Né? Todas as universidades que fizeram avaliação mostraram que não existe diferença. O aluno que vem da escola privada, o aluno que vem da escola pública, o aluno que vem de cotas raciais, cotas sociais, todos conseguem, né, levar e desenvolver, e não há essa história de que vai baixar a qualidade, porque é a ideia do mérito. Só tem que entrar na universidade quem tem mérito, quem tem conhecimento. E aí você vai e fala assim, bom, então quem é que tem? Só aquela escola que treinou o aluno para passar no vestibular. Essa é uma Só que discussão. quando a gente abriu o sistema de cotas e que começaram a passar por outros caminhos diferentes, que não só o vestibular tradicional, mas veio pelo um vestibular, né, com avaliação seriada, como é o PAS, que era da Universidade de Brasília, ou outros, você percebeu que não existia essa diferença. Os alunos chegavam lá, o que eu vou fazer em engenharia? Eu vou fazer o que eu vi lá no ensino médio? Não. É outro curso, é outra história que eu vou desenvolver aqui. Essa é uma outra discussão que precisa ser feita urgente no Brasil. E aí ele vai, né, e consegue acompanhar aquele processo todo. Né? Então, quer dizer, nós temos que realmente criar esses mecanismos, mas a gente precisa fazer o que você tinha dito antes. Eu tenho que investir na escola pública e melhorar para que amanhã esse sistema de cotas não seja mais necessário. Se a gente tiver um sistema político em que as mulheres possam se candidatar sem nenhuma dificuldade, eu não vou precisar mais de uma lei depois dizendo que tem que ter no mínimo 20% de vagas para elas. Eu posso fazer só uma observação, que sai um pouquinho do assunto aqui. É porque o senhor falou que entrar na faculdade deve ser por mérito, né? Vestibular. É o que acontece hoje, é a legislação vigente e tal, tudo mais. Só que eu acho que a discussão deveria ser outra, diferente. Entrar na faculdade devia ser para todos, para todo mundo. Para todo mundo, né? Deveria ser opção, escolha. Eu não vou fazer faculdade porque eu não quero. Deveria ser assim. Eu acho que é uma coisa que o Brasil precisa um dia repensar isso aí. Eu acho que vai muita coisa, muita luta. Tem que ter oferta para a demanda toda e tal, mas... Mas eu acho o que você está falando é muito importante pelo seguinte. Esses dias a gente foi sentar com o reitor, né, da UFG, o Orlando, dizendo exatamente isso. Assim, por exemplo, as pessoas da periferia acham que aquele espaço nunca vai ser para ele. Não, eu não consigo entrar na Universidade Federal. E aí, assim, aí vem agora os dados do vestibular. O quanto de vaga que sobrou do SISU, né? As matrículas vai ter agora. Vão fazer a matrícula agora, dia 14. O que tem de vaga sobrando num monte de curso, porque as pessoas não têm noção o quanto a universidade cresceu. Né? A universidade saiu de um número de 4 mil alunos e foi para 25 mil alunos, quase 25 mil alunos. Né? Então, esses jovens, eles têm que perceber que aquele espaço é um espaço prioritário para esse público também. Eles têm que... Pois falta divulgação, não? Então... Mas é aquilo que, Fábio, né, que você tinha levantado, ou seja, mesmo com a expansão, a gente atinge só 16% dos jovens que em idade de estar no ensino superior, que estão no ensino superior. Então, a gente precisa mexer muito ali no ensino médio. Lá para trás, né? Por quê? Porque tem muita gente que realmente nem faz esse vestibular. Mesmo com o sistema atual, que é o Enem, né, que você consegue fazer de uma forma muito mais flexível e você pode concorrer às vagas em qualquer lugar do Brasil, que aumenta a possibilidade, porque antes era difícil, era só quem tinha muito dinheiro. Você, vou fazer vestibular no Rio de Janeiro, vou fazer em São Paulo. Isso implicava comprar passagem, né? Ou seja,
Quem é que podia fazer? Alguns poucos. Mas agora o Enem abre esse leque e permite que você faça em qualquer lugar do Brasil. Porém, ainda faltam muitas vagas. Por mais que a gente tenha feito essa expansão, a gente teria que dobrar o número de vagas ou triplicar o número de vagas. E aí a gente precisa que todas as instituições sejam realmente reestruturadas. A UEG, por exemplo, ela poderia ser repensada de maneira que ela conseguisse abarcar um maior número, porque ela tem uma capilaridade que a UFG ainda não tem. A UFG está em alguns campos, vai abrir outros, mas a UEG tem outros. Então, até essa discussão de abertura de campos devia ser bem combinada de forma que elas pudessem espalhar pelo Estado e atender um maior número de pessoas, porque uma das dificuldades sobrou vaga no SISU. Por quê? Porque o jovem que passou e conseguiu ocupar aquela vaga na primeira chamada, ele morava em outra cidade. Para ele vir para cá... Ele não vem. Ele não vem, porque ele tem que pagar aluguel, ele não tem moradia para ele. É uma discussão, a gente fala tanto de bolsa para pagar a faculdade, esquece que, por exemplo, uma pessoa pobre, lá no rincão do estado, bem longe, ele passa aqui em Goiânia, ele vai acabar não vindo, porque o pai e a mãe dele, a família dele não tem condição de pagar uma casa para ele morar, um pensionato, não precisa nem ser casa, né? Um lugar não tem condição. Exato, aqui eu tenho colegas nossos que estão vindo para cá para trabalhar aqui. Está com dificuldade de conseguir aluguel, por quê? As exigências são tão grandes. Ele é professor universitário, mas tem que achar um fiador nessas condições. Ele não conhece ninguém em Goiânia, como é que vai arrumar fiador? Aí como é que vem o jovem, o estudante lá que sai de uma cidade do interior do estado para vir para cá? É muito mais difícil ainda. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, professor Jaci. Como é que a gente vence esse preconceito, esse racismo? Será que com um exemplo? Porque hoje nós temos um presidente do Supremo Tribunal Federal, uma autoridade judiciária. Não vou nem discutir as suas decisões, mas a maior autoridade judiciária do Brasil hoje é um afrodescendente. O homem mais poderoso do mundo é um negro, e com nome de africano, Barack Obama. Né? Esses exemplos ajudam ou tem outras coisas que a gente deve fazer? Olha, os exemplos ajudam sim. Né? Inclusive, toda política de cotas é exatamente pensando no exemplo, porque ela vai resolver o problema? Não. Mas enquanto eu não tiver médicos negros, como lembrou o Leandro, enquanto eu não tiver advogados negros, enquanto eu não tiver várias figuras, né, proeminentes, a criança negra ela nunca tem um exemplo. O exemplo de o que ela quer ser na vida. Porque as crianças, em todo o processo de socialização, elas criam aquelas figuras que elas querem ser. Elas querem ser o advogado, elas querem ser o policial, elas querem ser o professor. E ela sempre está visualizando uma personalidade que são os exemplos que ela vai seguir. É o exemplo que ela tem do pai, do vizinho, etc. Então, nós precisamos, sim, dessas figuras. E essas figuras emblemáticas, quer queira, quer não, elas vão servirão de modelos para que a pessoa possa aspirar a alguma coisa, ser alguma coisa na vida. Agora, nós não temos e, por isso, nós precisamos dessas políticas afirmativas. E uma política afirmativa é uma política também que não é só em cima do exemplo ou de uma cota, é de uma política de educação, é uma política social, que objetiva romper com essas estruturas que segregam pessoas. E a gente tem que estar o tempo todo enfrentando isso, porque se você for em Portugal hoje, teve um movimento lá de estudantes denunciando as práticas racistas. O que os estudantes estavam escrevendo lá? Morte aos brasileiros e aos negros. Discriminação contra brasileiros que estão indo para lá, discriminação contra os negros que estão indo para Portugal, na Universidade de Coimbra. Isso teve uma repercussão mundial. Por quê? Porque a universidade não queria debater esse assunto e alguns estudantes começaram a denunciar. Olha, está aqui nas carteiras, está aqui nos banheiros, está aqui nas paredes, escrito isso aqui. O que a gente vai fazer? Nós temos que enfrentar. E aí a política de ação afirmativa é criar mecanismos para que isso seja debatido, que seja ser discutido. Por quê? Porque isso sempre vai voltar. Toda vez que um país... Você vê a Europa hoje, em crise na Itália, crise na Grécia, o que estão fazendo? Os grupos locais começam a achar que os estrangeiros estão ocupando seus espaços, que eles estão... só faltar dinheiro no bolso, tem que achar um culpado, né? Vai achar um culpado. Tem crise tem crise na Europa, aí a culpa é dos imigrantes, a culpa nunca é dos caras, né? E aí a discriminação volta a estaca zero. Eu acho importante essa pergunta sua, porque as pessoas, ela faz esse questionamento. Mas se o Joaquim Barbosa conseguiu, né? Por que
a população negra não consegue. E o que a gente não quer é isso. Joaquim Barbosa é uma exceção. Assim como eu, que tenho 34 anos, estou vivo acima dos 30 anos. Né? Porque, pelas estatísticas, a cada 10 jovens mortos, 7 são negros. Né? De 14 a 26 anos, de 14 a 30 anos. Então, assim, o que a gente não quer é exceção. Né? Joaquim Barbosa, ele... Ou que se fosse algo muito natural, isso, ele está lá. Né? Então, seria assim, porque eu vou dar só um exemplo. Quando o Joaquim tomou aquela decisão da 470, do chamado mensalão, teve críticas, inclusive, na rede social, de gente dizendo assim, e pensar que o Lula só nomeou ele porque ele era negro. Né? Isso aí repercutiu no Brasil todo. E o pessoal falou, mas ele era do Ministério Público, ele tinha uma história lá dentro, de promotor, ele tinha como é que ele foi só por cota isso aí? Então talvez até por isso, né? Eu concordo que ele tem um currículo. Ele tem um currículo, tem o mérito dele. Estudou na Universidade de Coimbra. Agora, o que a gente quer, de fato, é que tenha mais negros. Aí, assim, no Supremo Tribunal... Vamos lá, uma casa que está lá do lado, o STJ. Não, o Planalto. Vamos lá na Câmara Federal, lá no Senado, né? Vamos contar quantos negros nós temos na Câmara Federal. Né? Conheço poucos deputados federais. Senador, conheço um. Paulo Paim. Que é o senador Paulo Paim. Né? Então, assim... por isso que é importante essas ações afirmativas, para a gente só vai enfrentar de fato esse racismo a partir do momento que a gente também tiver nesses espaços de decisões. Né? Hoje nós temos o Joaquim Barbosa como presidente do Supremo Tribunal. Quem sabe um dia também vamos ter um presidente da Câmara, um presidente do Senado. Só tem um negro no STJ também. Só tem um negro no STJ. E quando sair? Né? Isso. Quanto tempo vai demorar para vir o outro? O senhor está falando que só tem um senador, realmente eu não estou me lembrando de outro, mas o senhor está falando, eu lembrei só de 2 deputados federais que são afrodescendentes. É uma coisa a se pensar mesmo. Se 50% da população é negra, está errado isso, porque devia ter mais representantes. Né? Bom, tá aí. O pessoal já pediu para eu terminar o programa. Mas eu vou só pedir para o Leandro, até porque faz parte da pasta que ele ocupa, que ele possa nos orientar. Se uma pessoa que está nos assistindo é vítima de um preconceito, de um racismo, de verdade, o que ele deve fazer? Olha, ele pode estar ligando o Disque 100, né, que é um telefone do governo federal, né, que ele faz todo o encaminhamento, né, pode estar ligando na CEPI, Goiânia, que a gente também vai orientar essa pessoa, acompanhar, que é no 3524-2802, né? E é importante, gente, a gente só vai enfrentar, de fato, o racismo a partir do momento que a gente denunciar, né? Porque as pessoas, elas têm medo, acham que a justiça é lenta, tal, mas a gente, de fato, só vai conseguir ter êxito nessa luta a partir do momento que a gente denunciar o racismo. Né? Então, a CEPI se encontra à disposição. Né? A gente está agora no PROCON, ali na Tocantins, entre a rua 1 e a 2. Né? A gente, acho que no máximo 2 meses a gente vai estar mudando também de sede, vai estar com uma sede maior na rua 8. E a CEPI também convida todos vocês para participar da nossa atividade. Fábio, nós estamos realizando, né, todo sábado no mercado da 74, o Sábado Afro. Né, e a gente convida para participar e vai ter um ensaio das escolas de samba, né, de Goiânia, agora, sábado, a partir de meio-dia, no Mercado da 74. E a gente vai estar retornando agora com o Circuito da Igualdade Racial, que é um circuito que quer fazer essa discussão, mas quer descentralizar a discussão, né? Quer levar a discussão lá para o bairro, lá para a escola, queremos falar para o pessoal do ensino médio o que é as cotas dentro das universidades, tanto a UFG, IFG, UEG. Até porque ele saiba que ele pode, né? Isso, eles precisam saber tem esse direito, né? Que existe esse programa e isso custou muito caro,
né? Custou muito caro, muito debate, muita discussão, né? Uma luta histórica do movimento negro, e a gente precisa que essas pessoas também ocupem esse espaço para a gente colorir mais aquela universidade, e dizer que foi um prazer estar aqui, estar junto com o meu professor, né? O diretor da minha universidade. E aí, assim, só um dado importante para ressaltar, porque eu não tenho vergonha, e aonde eu vou, eu quero dizer isso, né? Eu sou cotista, né? Estudo hoje na Universidade Federal, sou estudante da Faculdade de Ciências Sociais, né? na turma de Políticas Públicas. E aí, assim, em mais de 500 anos de história desse país, eu sou o primeiro negro da minha família, primeira pessoa da minha família, isso quer dizer meu avô, meu bisavô, meu tataravô, a entrar na Universidade Federal. E aí as pessoas querem dizer que... Não vale a pena. Não vale a pena? Vale demais a conta, a gente precisa levar esse debate para as escolas, né? E eu espero que você também seja mais um negro da família de vocês a estarem dentro desses espaços da universidade, né? Um prazer. Ok. Um grande abraço negro para vocês. Ok. O professor Djaci, ele me presenteou, fico muito honrado, até porque eu gosto muito de leitura, com 2 livros, um de autoria dele e outro que ele faz parte aqui com outros autores, né? O primeiro é esse aqui, Políticas para a Promoção da Igualdade Racial no Brasil. O organizador é o Sadi Dal Rosso, o professor Djaci é um dos autores. Tá aqui. Abre mais um pouquinho, Zezé. Obrigado. Políticas para a Promoção da Igualdade Racial no Brasil. E o outro é do professor Djaci, o desaparecimento de pessoas no Brasil. Isso aqui tem a ver com a ditadura, professor Djaci? Não, tem a ver com as crianças e adolescentes que desaparecem, cidadão comum que some hoje no Brasil, e a gente ainda está engatinhando aí nessas políticas. Ou seja, se seu filho sumir, quem vai poder te ajudar? E o que é feito? Né? Se seu carro sumir, é fácil, a gente sabe como fazer. Mas ainda é um problema sério no Brasil, né? Se seu filho sumir, é outra história. Tá ok. Professor Djaci, obrigado pela participação. Obrigado a você. Foi um prazer compartilhar com todos vocês, o Fábio, né, e com o Leandro. Eu acho que fico à disposição para a gente participar de outras conversas. Perfeito. E eu vou ficando por aqui. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. E você que está assistindo em casa, independente da sua raça, independente da sua cor, descubra quais são os seus direitos, procure saber quais são os seus direitos. Deveres acaba que todo mundo fica sabendo, uma hora ou outra, até porque se não cumpre, tem consequência. Mas direitos é uma coisa, como o Leandro colocou, que muitas vezes é conquistada através de lutas, de muito suor, de muito sangue, né? E se você tem esse direito, aproveite e utilize-o para que você construa algo melhor na sua vida. Deus te abençoe, muito obrigado.